Meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Chegamos então à nossa 13ª lição, última lição desse trimestre. Estamos estudando ao longo desse trimestre esta lição, que eu sempre apresento em todos os vídeos. Lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? E nesse trimestre, a lição comentada aí pelo consagrado, pastor Cláudio Nor de Andrade. Muito bem, queridos, estudamos então sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E hoje vamos estudar a lição número 13 para 29 de março de 2020, que fala sobre o novo homem em Jesus Cristo. A lição passada nós estudamos também um assunto muito interessante, que foi Jesus, o homem perfeito. E agora, esse novo homem em Cristo Jesus, Conquistamos a perfeição estando em Cristo Jesus. Todas as vezes que Deus olha para nós através de Jesus Cristo, seu Filho, que ofereceu um sacrifício vicário, o sacrifício vicário pelos nossos pecados, Deus assim nos vê como justificados, como reconciliados com Ele. Muito bem, este vídeo tem o título de Escola Bíblica Complementar, e nós vamos aqui, como todos os vídeos, dispor 10 tópicos que estejam coerentes com o título dessa lição, aproveitando muito do que está na lição e criando alguns tópicos novos para que você possa complementarizar a sua aula. Você que ainda não é inscrito, aí embaixo tem inscrever-se, você se inscreve, vai aparecer os sininhos, aí você clica naquele sininho que tem escrito todas, é um sininho com as aspasinhas, você clica ali todas, tem uma mãozinha assim, você clica aí que é o like, que vai mostrar para o YouTube que este vídeo é considerado relevante. Agradecemos a Deus pelos mais de 10 mil inscritos que já estão aí fazendo parte deste canal, e eu chamo este canal de uma família, que todas as semanas está aí então estudando mais um vídeo para ajudar, para complementarizar o seu aprendizado. Muito bem, queridos, então vamos à nossa lição, sem mais delongas, O título da lição, o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, conforme o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 13. Nossa verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Leitura bíblica em classe, João 3, de 1 a 16, que é justamente aquele encontro de Jesus com Nicodemos, ou de Nicodemos com Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos,
e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa introdução vai dizer: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Muito bem, meus amados irmãos. Nossa lição ela consta de 3 tópicos. O primeiro fala sobre o nascimento do novo homem. Nós vamos estar discorrendo sobre isso. Nascido não do sangue nem da carne, nascido de Deus e nascido da água, nascido do Espírito Santo. O segundo tópico vai falar sobre a justificação do novo homem, a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o novo homem é justo. E o terceiro e último tópico, a santificação do novo homem. A santificação como posicionamento, a santificação como um processo, a santificação é a vontade de Deus no homem. Nosso comentário, que está aqui distribuído em 10 tópicos, certamente a gente vai passar por muitos pontos aqui. Mas eu enumerei algumas coisas aqui que são novas também na lição e nos ajuda, né, no entendimento desse homem que outrora estava mergulhado no pecado, no lamaçal do pecado, morto em seus delitos e pecados, estava sob, ou seja, debaixo da ira de Deus, inimigo de Deus, enfim, irmãos, desgraça total, porque nós vimos que o pecado promoveu este rompimento da comunhão com Deus, e esta é a maior tragédia de todos os tempos. Mas nós temos aqui o novo homem em Jesus Cristo, né? Em Jesus nós temos todas as vitórias. E eu enumerei, para seguir aqui mais ou menos o que nós denominamos de passos da salvação, não vou citar todos, mas eu quero começar aqui com o primeiro tópico, dizendo que o novo homem é aquele que ouve e recebe a palavra de Deus. Nada vai acontecer sem que isto aqui primeiro aconteça. Então eu coloco isso aqui quase como uma pedra fundamental no processo de salvação do homem, que é ouvir, e eu já faço uma fusão aqui desse ouvir ou escutar e também receber a palavra. Romanos 10, 17 vai dizer que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mateus 7, 24 a 27 vai dizer que todo aquele que escuta estas minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, é semelhante ao homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia, e que desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e esta casa caiu e foi grande a sua ruína. Mas que aquele que ouve esta palavra e as cumpre, ou as pratica, ele é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e esta casa não caiu, mas permaneceu firme.
João 5,24 vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, nenhum homem é renovado em Cristo sem que antes ele passe pelo ouvir da palavra. Por isso que nós temos batido muito nessa tecla, que nenhuma igreja é construída solidamente, nenhum processo de salvação ele é consolidado, não é? Nenhum avivamento é genuíno sem que ele passe pela palavra. Nós queremos aqui louvar e destacar o papel da palavra de Deus. A Bíblia é para nós a nossa regra de fé e prática, e é através dela que nós conhecemos o Senhor, é através dela, não é, este divino espelho, que nós vemos a nossa situação miserável, não é, e nos convencemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida para Jesus. Então eu queria destacar primeiramente que o novo homem ouve e recebe a palavra. Segundo lugar, que também me parece que não consta aqui, o novo homem passa pelo arrependimento. Atos 3,19, tem aqui as palavras de Pedro, quando ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse tópico, meus amados, ele praticamente está interligado com o primeiro tópico, porque é vendo na palavra a perfeição de Deus, a lei moral de Deus, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, tudo isso eu encontro na palavra. E quando encontro isto e me deparo com essa plenitude de verdades, então eu confronto com a minha situação e vejo que sou um pobre, miserável pecador, um pobre, cego e nu, alguém desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus. E quando tomo conhecimento disso, isso vai gerar em mim uma tristeza profunda e uma mudança de mente, o que nós chamamos de metanoia. Então, nós mudamos a mente, nós sentimos a tristeza profunda, como se alguém dissesse: mas como eu fiz isso sem saber, não é, desta grande verdade? Se eu soubesse desta grande verdade, eu não teria feito isso. Como eu pude fazer isso? E o homem cai nessa tristeza profunda e, ao mesmo tempo, ele se arrepende dos seus pecados, ele muda sua mente e agora há uma nova proposta. Então, esse novo homem, ele passa pelo arrependimento. Em segundo lugar. Terceiro lugar, eu coloquei aqui, isso aqui, até o terceiro aqui, nós estamos tratando de passos terceiro, quarto, né? E tem mais um ponto aqui. Mas aqui nós vamos para o terceiro passo na salvação deste homem. O novo homem, ele é convertido. Muito bem, a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que é conversão? Não é? Você às vezes está dirigindo e alguém diz assim: nós vamos fazer uma conversão à esquerda. Você vai manobrar o carro para a esquerda. Não é? Vamos fazer uma conversão de retorno. Então você estava indo para lá, você faz um retorno. Nós entendemos a conversão como uma mudança de direção radical na nossa vida. Então, se nós estávamos andando nessa direção, nós agora vamos andar nessa direção. Se nós andávamos nesta direção, agora vamos andar nessa direção. O nome disso é conversão. Então, eu ouço a palavra, eu me arrependo dos meus pecados e eu me converto ou sou convertido, não é? Porque a Bíblia diz: sou eu que converto o vosso coração, mas também diz: convertei-vos, né? Então, eu me lanço nessa proposta de mudar a minha direção, e claro que com a ajuda do Espírito Santo, nós agora, como diz aquele corinho, as coisas que eu fazia. Havia um corinho que nós cantávamos antigamente que dizia assim: houve um câmbio quando de novo eu nasci, houve um câmbio quando de novo eu nasci, houve um câmbio quando de novo eu nasci, houve um câmbio quando de novo eu nasci.
As coisas que eu fazia, já não as faço mais. As coisas que eu fazia, já não as faço mais. As coisas que eu fazia, já não as faço mais. Houve um câmbio quando de novo eu nasci. Então, isto é conversão. Quarto lugar, e nós já vamos aqui pegando alguma coisa da lição, o novo homem é regenerado. O novo homem é regenerado. A esse processo de regeneração, nós chamamos, irmãos, de novo nascimento. Aqui nós entramos no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é este nascer de novo? É uma regeneração radical, e eu digo que até o tutano do indivíduo, né? Então, meus queridos, ele é regenerado, ele nasce de novo. Vamos para o tópico primeiro da nossa lição, onde fala sobre o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, ele é nascido não do sangue nem da carne, até porque é uma obra realizada pelo Espírito Santo. E um detalhe, irmãos, a regeneração é uma obra produzida exclusivamente pelo Espírito Santo. Nós vamos ver aqui que a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai celestial. E aqui a lição vai trazer uma explicação sobre o que é esse nascido da água, o que é o nascido do Espírito. O nascido da água, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. O batismo não é para salvação. O batismo, ele vai demonstrar um testemunho público daquilo que já foi realizado em nossa vida. Se o batismo devidamente observado simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador. Os irmãos sabem que o batismo nosso é por imersão. Quando a gente mergulha, aquilo significa que nós estamos sepultando. E quando nós tiramos, a pessoa ressuscitou. Isto acontece ali no batismo? Não, isso acontece na hora que nós nos entregamos para Jesus, não é? Aceitamos Ele como Salvador e recebemos sua salvação. Morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo, uma nova criatura. Pastor, e aquilo que é feito no batismo? Aquilo é uma demonstração pública, né? E eu diria até a materialização daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Bom, a esse novo nascimento, essa regeneração radical, não é? Nós colocamos aqui que o novo homem, ele é regenerado. Existe novo homem sem ser regenerado? Não. Nós às vezes confundimos muito, porque todas as vezes que uma pessoa, nós fazemos o apelo na igreja, a pessoa levanta a mão e vai lá à frente, a gente pensa que já aconteceu todo o processo. E em muita gente não aconteceu nada. Às vezes ele levantou a mão porque lá tem uma moça que ele acha bonita, quer namorar, ou às vezes ele levantou a mão porque a mãe pediu, ou porque o irmão forçou a barra, né? Ou porque ele está interessado em alguma coisa ali na igreja, ou porque ele gosta daquele ambiente, né? Mas ele não teve um encontro pessoal com Jesus. Eis a razão porque nós temos visto tantas pessoas que dizem que aceitaram Jesus, dizem que estão batizadas com o Espírito Santo, né? E que continuam vivendo a velha vida. Você olha, a pessoa parece o mesmo mundano que nós encontramos no dia que ele entrou na igreja pela primeira vez. Não mudou o seu linguajar, não mudou seus procedimentos, não mudou nada. Você não vê interesse pela palavra, você não vê interesse pela oração, não vê interesse pelos cultos. Tudo tem que ser forçado. Olha, irmãos, eu não acredito nesse modelo de salvação. Eu creio que quando Jesus salva uma pessoa, esta pessoa muda radicalmente. O nome disso
é nova criatura. Alguém vai lhe encontrar e vai dizer: rapaz, olha, você nem parece ser mais aquela pessoa. E você pode afirmar: não, mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A isso nós chamamos o nascer de novo, que é o mesmo que ser nascido de Deus. O ato de nascer de Deus, né, isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, conforme está lá em Apocalipse 13, 8. Vamos então para o nosso quinto tópico. Esses tópicos você pode ir explorando aí, né, enxertando mais versículos e tudo mais. Meu tempo é resumido, eu não posso demorar muito com o vídeo, né, e encher aqui de referências, né? Bom, também colocamos aqui, meus amados, que o novo homem, ele caminha em crescimento espiritual. Olha a nossa verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, queridos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós agora vamos nos desenvolver espiritualmente, moralmente, eticamente. Eu gosto muito de uma expressão do saudoso pastor Robinson Cavalcante, e que ele falava sobre a segunda jornada na vida do crente. Claro que quando você entra em uma igreja ou alguém te evangelizou e você ouve a palavra pela primeira vez, você tem aquele impacto inicial e a luz brilha para você, e aquilo que você não enxergava, você passa a enxergar, e você diz: eu quero esse Jesus. Terminou por aí, agora eu vou para uma igreja, ficar sentadinho cantando os hinos lá do inário, depois coloco minha Bíblia debaixo do braço e vou para casa. Não, existe uma segunda jornada. Você aceitou Jesus, você entra numa classe de discipulado, você vai aprender as doutrinas básicas da fé, você vai ao batismo, né? Isso é a caminhada normal. Voltou do batismo, você tem que se integrar à igreja, você tem que despertar em você o dom que Deus lhe deu, né? E você começar a executar um trabalho na casa de Deus. Então, alguém que aceitou Jesus foi para o discipulado, foi para o batismo. Depois do batismo, ele começa a desenvolver atividades na igreja, ou seja, ele passa a ser um obreiro na casa do Senhor, ele passa a frutificar. Então, meus irmãos, todos nós fomos chamados para um crescimento espiritual. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Ele podia até prosseguir, né? Eu brigava por pirulito, né? Eu brincava de carrinho, né? Eu brincava de bolinha de gude. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Aí Paulo completa dizendo: mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ora, por que nós temos escola dominical? Por que nós estamos fazendo esse vídeo? Por que nós temos cultos de ensino na igreja? Olha, irmão, é para que a gente avance, a gente progrida. Ed René Kivitz tem uma frase, né, uma tese que eu acho muito interessante, que ele diz que nós não estamos, a igreja não está caminhando somente para o céu, ela está caminhando para Cristo. Ou seja, todos os dias nós vamos buscando melhorar, vamos orando, vamos buscando aperfeiçoamento, vamos buscando conhecimento, e na medida em que eu vou buscando, eu vou chegando mais pertinho de Cristo. E quanto mais perto de Cristo eu estou, mais humilde eu me torno e mais consciente da necessidade de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Veja que Efésios 4, 11 a 15, eu faço questão de ler esse texto, quando Paulo vai dizer que o Senhor deu uns para apóstolos, né? Outros para profetas, outros para evangelistas, né? Vamos lá, Efésios 4, a partir do versículo 11, ele diz assim: olha só como nós temos aqui expressões de crescimento e desenvolvimento, porque nós vamos caminhando rumo à estatura perfeita de Cristo.
Olha o que ele diz. 4:11. E ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a nossa busca, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que mais do que homens poderosos, nós estamos precisando de homens maduros, de crentes maduros, né? Então, meus irmãos, esses passos onde eu primeiro recebo a palavra, não é? Eu ouço a palavra, recebo a palavra, me arrependo dos meus pecados, sou convertido, sou regenerado pelo Espírito de Deus e agora eu vou caminhar em crescimento, porque a vida cristã ela é um contínuo crescimento. Eu ouvi somente uma pessoa afirmar e eu achei interessante e criei nesta palavra, apesar de não me lembrar de nada assim que na Bíblia registre dessa forma, né? Mas de repente tem alguma coisa que por inferência a gente chega lá. Mas alguém disse o seguinte, que no céu nós vamos prosseguir em desenvolvimento. Assim como no inferno as pessoas vão continuar descendo em regressão, né? Não sei se estou sendo redundante, né? Mas vai regredindo enquanto lá você vai desenvolvendo. Ou seja, né? Nós não vamos chegar nos céus prontos definitivamente, mas nós ainda continuaremos, né? Eu creio que o céu, na medida que os serafins vão glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. Olha, irmãos, eu creio que cada santo desse, que cada serafim daquele diz, ele vê uma particularidade em Deus, ele vê um ponto diferente em Deus. Então, na eternidade, nós viveremos em novidade, em novidade, em novidade, em novidade. Nem na eternidade nós vamos conhecer Deus totalmente, porque o dia que Deus for conhecido totalmente, ele deixa de ser Deus. Então, nós vamos prosseguir em conhecimento, em desenvolvimento, e glória a Deus por isso. Então, o novo homem caminha em crescimento espiritual. Ora, quando nós vemos alguém na comunidade religiosa, irmãos, que não busca crescimento, não busca desenvolvimento, né? Entra ano e sai ano. Meu irmão, você já leu a sua Bíblia toda? Ah, não. Meu irmão, por que você não participa de um órgão na igreja? Né? Você, de repente, não toca guitarra, você toca bateria, né? Mas não toca bateria, mas você serve para ficar lá na porta numa recepção, mas não serve para ficar na recepção, mas de repente você pode auxiliar na tesouraria, você pode fazer alguma coisa. Nós não podemos viver uma vida inativa no reino de Deus, né? Olha, uma marca do crente que nasceu de novo, do crente salvo em Jesus, do crente grato por aquilo que recebeu, é ele desenvolver os seus talentos e os seus dons. Até porque, meu irmão, você recebeu um dom e um talento que eu não recebi. Eu tenho os meus dons e os talentos que Deus me deu, ou que me usa neles, e você tem os seus. Então você deve aplicá-los no reino de Deus, né? O que você faz, ninguém na terra consegue fazer como você faz. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Ah, pastor, e se eu não fizer? Se você não fizer, a obra de Deus não sofrerá solução de continuidade. Alguém vai fazer um trabalho, mas nunca como você faz. Então, meus queridos, a gente tem que procurar avançar, procurar desenvolver, procurar crescer, procurar contribuir, somar nesta obra de Deus. Muito bem. Sexto lugar, o novo homem frutifica.
né? Quando eu talvez tenha até misturado, mas você faz uma distinção, porque eu falo de um, aí sai entrando no outro aqui. Mas eu quis dizer aqui que o novo homem caminha em crescimento espiritual na medida em que ele vai buscando conhecimento, na medida em que vai crescendo, ele vai conhecendo mais de Jesus. Por exemplo, em janeiro eu completei 42 anos que aceitei Jesus como meu Salvador. E eu continuo aprendendo, eu preciso aprender, por isso que eu estou matriculado na escola dominical, né? Eu me sento, pode ser a pessoa que for, pode ser um homem simples, eu sento e ouço com o maior carinho, com o maior respeito, porque a palavra de Deus ela é palavra revelada, e muitas vezes você aprende alguma coisa que você nem sonhava, né, que aquilo existia, que funcionava daquele jeito. Às vezes é uma experiência que um irmão conta. Então a gente continua crescendo espiritualmente, aprendendo, se aperfeiçoando. Os irmãos entenderam. E o sexto ponto eu coloquei que o novo homem frutifica. Jesus disse em João 15, versículos 1 e 5. No versículo 1 ele diz assim, vamos ver aqui para eu não citar de cor e de repente faltar alguma coisa. João, capítulo 15, pronto, chegou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então o pai tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Às vezes a gente passa processo de aperto, prova, irmãos. É o Senhor podando, limpando para a gente dar mais fruto. Crente podado é crente que dá muito fruto. E o versículo 5 diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E olha o que está lá no versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, o crente que é um novo homem em Jesus, ele frutifica. Tem que frutificar. Sétimo lugar, vamos ver que as horas aqui vão correndo. Sétimo lugar, o novo homem progride em santificação. Isso aqui é outro passo da salvação. E aqui o comentarista foi muito feliz, né, quando ele fala sobre a santificação como posicionamento, que é no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos convertemos, esse pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo. Ok. É aquela santificação pontual, vamos dizer, no momento em que ele aceitou Jesus como Salvador, ele se tornou santo. Santo, porque Deus o toma para si. Santo quer dizer separado. E também o Senhor não só separa para si, mas separa também para uma missão. Essa santidade tem esses dois viés. E também, irmãos, a santificação como um processo, que na realidade o conceito de santificação é essa melhora progressiva, este aperfeiçoamento de conduta, né, conduta pessoal e em relação a Deus, que o crente vai desenvolvendo ao longo da vida, na medida que ele vai aprendendo na palavra. Ele aceitou Jesus, mas ele não sabia que isso aqui era um pecado, né? Aí ele agora leu na palavra, ele tira aquilo da sua vida e ele vai limpando, né, as suas veredas e vai caminhando para Cristo. Então, essa santificação, ela é pontual no momento que você aceita e ela, vamos dizer, como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, que é a nossa busca incansável com a vontade de Deus na nossa vida. Então, o novo homem progride em santificação. Já aprendemos. Oitavo lugar, o novo homem é justificado em Cristo. O que é justificação, irmãos? Aqui
é um termo jurídico. É como se eu estivesse condenado, né? E lá o juiz, através do que alguém fez, né? Por mim, no caso Cristo, né? Agora esse juiz me declarasse justo. Nós tínhamos uma inimizade com Deus, nós tínhamos uma dívida com Deus, nós tínhamos algo a reparar com Deus. Deus não pode vir até o homem porque o homem está contaminado pelo pecado, o homem não vai até Deus porque ele está morto e ele não se volta para Deus e o homem nunca procura Deus. Então vem Jesus e se coloca como uma peça, não é? Entre aspas, claro, né? De mediação entre Deus e o homem. E Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, ele vem à terra, cumpre cabalmente a lei, não é? Ele faz aquilo que o nosso pai Adão fracassou. E ele satisfaz a Deus quando ele morre na cruz, não é? E lá crava a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que era a lei, e neste processo há satisfação, o que nós chamamos de propiciação. Tranquilo. Subsídio teológico, o primeiro que aparece na nossa lição, diz assim: a justificação modifica a nossa situação diante de Deus. O termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. Não fomos nós que conquistamos isso aqui, irmãos. Foi Jesus que conquistou por nós. Agora, olhando para o que Cristo fez e através de Cristo, por Cristo, em Cristo, somos então justificados. Então estávamos condenados e esta condenação foi cancelada por um ato de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico da nossa lição, é o que vai tratar sobre esse tema específico, vai dizer: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado, nossa situação. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. Com a justificação em Cristo, nós obtivemos então um novo status. O subtópico aqui desse tópico 2, subtópico 1, vai falar da inutilidade da justiça humana. Ora, Isaías 64:6 vai dizer que as nossas justiças são como trapos de imundície. Efésios 2:8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Isso foi que nos proporcionou a justificação. Ok, então esse novo homem em Cristo agora ele é considerado justo. Nono e penúltimo lugar, o novo homem é um mistério. Glória a Deus. Vamos ver os versículos 4 e o versículo 7 a 10. Quando Jesus conversa com Nicodemos e diz que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus, ele diz: mas como pode um homem velho nascer de novo? Ele já era um senhor. Como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar porventura para o ventre da minha mãe? Aí, né, Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele não vai entendendo, né, as coisas. Até que Jesus diz para ele aqui, né, você sendo mestre, né, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Aí Jesus fala aquela célebre frase do versículo 8, diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ora, irmãos, o processo de conversão é algo misterioso. Alguém diz: mas
fulano, o pai lutou tanto, a mãe lutou tanto, esse homem foi preso, não é? Foi condenado e tal. E esse homem entrou em uma igreja e disse que aceitou Jesus e agora, não é, jogou a velha roupa fora, agora aparece aí com paletó e gravata, perfumado, vivia nas drogas, vivia na bebida. Do dia para a noite, esse homem deixou tudo. Como é que aconteceu isso? Um mistério. Eu era muito novo na minha cidade, numa época em que o evangelho era mais discriminado, mais perseguido, né? Mas era muito melhor. E as pessoas diziam muito assim, quem já viu uma pessoa que come feijão de farinha dizer que é salvo, né? Aqueles mais antigos sempre questionavam isso. Porque a salvação, irmãos, é um mistério, né? É um mistério. Como alguém que vivia desta maneira agora está desta nova maneira? Isso tudo é um mistério. Por isso que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 4, ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós vemos aqui nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos, sendo um mestre, não entendia. E quantas pessoas ouviam a mensagem salvadora de Jesus e não entenderam. Mas por quê? Jesus, ele disse, se não me engano, Mateus 11, 25, se eu não estou equivocado, ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então é um mysterium tremendum, né? O novo homem é um mistério. 10º e último lugar, o novo homem será glorificado. Nós vamos ver, não é, isso já na nossa conclusão. Não é? O novo homem será glorificado. A igreja aqui na terra, ela é considerada a igreja militante. É uma igreja que está militando, está lutando, está batalhando. Né? Ela não é ainda a igreja gloriosa. Mas haverá um tempo em que esta igreja será arrebatada, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo, e depois nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos, né? Ou os que estiverem vivos, nesta ocasião, serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. Olha a conclusão. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João, que diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 de João 3,2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Estaremos em um estado de glória do outro lado, irmãos, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá tristeza, não haverá coronavírus, né? Eu estou gravando esse vídeo para disponibilizá-lo. Hoje é uma segunda-feira, vou disponibilizá-lo amanhã, na terça-feira, para que você possa estudar. E, meus queridos, fechamos então a nossa lição com esses 10 tópicos. Queremos anunciar uma novidade. A nossa próxima lição, ela não está aqui comigo agora. Deixa a minha filha pegar aqui. Muito bem. A nossa próxima lição será esta lição aqui, será um estudo na carta de Efésios, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E uma novidade, irmãos, nós vamos estar disponibilizando os nossos vídeos já na segunda-feira, muito provavelmente aí a partir das 7 horas da manhã. Vamos deixar programado no YouTube e você vai acessar. Então vou voltar um dia, né? A gente disponibiliza na terça, vamos disponibilizar na segunda-feira.
Se você gostou dessa exposição, desse método nosso, aí embaixo se inscreva, clique aí na mãozinha no like, faça o seu comentário, aí tem um espaço para você tecer o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os irmãos. Deus abençoe a todos. Não sei se quando você visualizar esse vídeo, qual vai ser a situação do nosso Brasil, mas vamos orar para que esta pandemia que tenha nos afetado, ela possa passar o mais breve possível. Agora, eu tenho ensinado à igreja, não deixe a luta ir embora, sem que antes ela lhe diga o que ela veio lhe ensinar. Certamente, depois do coronavírus, nós estaremos fazendo uma releitura da nossa vida espiritual e estaremos melhores para o Senhor. Deus abençoe a todos, um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, até o nosso próximo vídeo.